alto, amém? Colossenses capítulo de número 3. Glória a Deus. Versículo de número 1. Nós vamos falar sobre 3 coisas. Eu não quero me demorar, mas eu quero dizer sobre 3 coisas que você não pode deixar te controlar. Há muito mais, mas hoje nós vamos nos ater só em 3, que para mim, ao meu ponto de vista, são 3 principais que movimentam às vezes e controlam às vezes as nossas vidas e nós não percebemos, amém? Diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós nos manifestareis com Ele em glória. Amém? Esse é um dos textos que nos dá uma informação importante. Se nós ressuscitamos com Cristo, nós temos que pensar nas coisas que são do céu. Nós temos que pensar nas coisas que são do alto. Nós temos que pensar nas coisas que vêm de Deus. Porque nós morremos para o mundo e ressuscitamos com Cristo. E agora a nossa vida pertence ao Senhor. Eu quero dizer para você que está acompanhando aí agora, a sua vida é uma vida nova com Cristo. E você precisa olhar para o alto, porque é do alto que vem o seu socorro. Você precisa pensar nas coisas que são do céu, porque é do céu que vem a resposta para a sua vida. É do céu que vem o escape para a sua casa. É do céu que vem a resposta que você tanto espera. E Deus está te respondendo nessa noite: fica tranquilo, porque a minha paz, a minha graça, a minha bondade, a minha misericórdia vai te acompanhar todos os dias da sua vida. E você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos pessoas sendo controladas. Controladas por quê? Controladas pelas notícias, controlada por aquilo que as pessoas ou a mídia fala. E aí acaba dando muito valor e acaba a sua vida sendo movimentada pelas informações de internet. Mas eu quero dizer para você nessa noite que a primeira coisa que nós vamos meditar, que você não pode deixar de controlar, são as pessoas. As pessoas não podem controlar a sua vida. A Bíblia diz assim, Salmo 1, verso 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Presta atenção numa coisa: às vezes nós damos atenção para uma pessoa que se diz cristão, mas ela não tem um conselho bom para nos dar. A palavra que ela tem é para manipular, e aí ela quer controlar a sua vida pela persuasão da palavra humana. Mas Deus diz para você assim: não pare, não ouça, porque você precisa ouvir a voz do Senhor. Você precisa ser controlado pelo Senhor, você precisa ser direcionado pelo Senhor. Eu não sei se você está me entendendo, mas adore ao Senhor, porque as pessoas não podem controlar a sua vida, porque quem controla a sua vida e a sua casa é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é maravilhoso. E Deus, Ele está falando com você nessa noite. Há pessoas que falam palavras para nos paralisar, para interromper aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas eu quero lançar uma palavra ao seu coração nessa noite. A palavra do Senhor vai vir como uma flecha no seu coração. A palavra do Senhor vai vir como uma flecha no seu coração. A palavra do Senhor é como uma espada que vai até o seu coração, e ela é apta para discernir a intenção do seu coração. E nessa noite Deus está falando com você. E Deus quer tratar o seu coração, Deus quer tratar a sua vida, Deus quer mudar a sua história. Então a primeira coisa que você não pode deixar te controlar são as opinião das pessoas. Você precisa ficar com a palavra de Deus, porque em Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12 diz assim: a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus ela é poderosa, e a palavra de Deus está entrando no seu lar, na sua casa, na sua família. E nessa noite Deus está falando para você assim: olha, eu estou contigo e eu tenho uma palavra que vai direcionar a sua vida, a sua casa, os seus projetos e tudo que você tem. Então nessa noite levanta a sua mão ao céu, levanta a sua mão ao alto e fala: Senhor, que a sua palavra possa direcionar os meus projetos, os meus sonhos, que a sua palavra possa vir de encontro à necessidade que eu estou enfrentando hoje, e que o Senhor possa direcionar a minha vida, em nome de Jesus. Eu estive conversando com algumas pessoas essa semana, e no decorrer de tudo isso que nós estamos enfrentando, e aí você vê
que alguns eles deixam que as pessoas influenciem tanto a sua vida, a tal ponto de ela não ter coragem de efetuar nenhuma das suas atividades que ela fazia. Eu não estou dizendo para você ser leviano e você ser imprudente e sair aí fazendo tudo de qualquer jeito. Não, eu estou dizendo para você que você deve conduzir a sua vida e fazer as suas atividades, olhando para o Senhor, se prevenindo e se guardando, mas entendendo que Deus tem um grande projeto nas nossas vidas. Então você precisa aproveitar o tempo que você está tendo para projetar tudo aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua casa. Se você quer, levanta a sua mão direita ao céu. Eu quero profetizar para a sua vida que Deus vai te dar estratégia nesse tempo de pandemia. Deus vai te dar uma estratégia para que você possa vivenciar coisas novas, projetos novos, para que você possa planejar, porque muitos diziam: eu não tenho tempo para planejar, mas agora você tem tempo para planejar e colocar em prática tudo aquilo que Deus tem colocado em seu coração. Então você pode entender que o melhor conselho vem do Senhor Jesus Cristo. A palavra diz em Salmo 1, continuando, que o nosso prazer precisa ser em meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite. Então eu queria te pedir, medite na palavra do Senhor, porque aqui a resposta para a sua vida, a resposta para a sua casa e a resposta para a sua família. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero te fazer um pedido. Se você sabe que tem uma pessoa nesse momento que está sendo controlada pela opinião dos outros, por aquilo que as notícias dizem, por aquilo que as pessoas estão falando, compartilha, coloca o nome dela aí nos comentários para que ela possa ouvir essa palavra e nessa noite ser liberta, porque a palavra do Senhor diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero profetizar libertação para a vida daquele que precisa nessa noite. Libertação do quê? Libertação de ouvir e ser manipulado por pessoas. Eu ouço e recebo a direção que vem do céu, e eu quero profetizar isso para a sua vida nessa noite. Você vai ser conduzido, você vai ser direcionado, você vai ser influenciado pela palavra de Deus. Eu me lembro de Moisés, porque Moisés é uma daqueles personagens que nos chama a atenção. Por quê? Porque ele era incapaz, ele se sentia às vezes improdutivo, ele se sentia não preparado para fazer algumas coisas, mas Deus dá a ele uma injeção de ânimo, e ele entende o projeto de Deus e ele caminha. Eu quero dizer para você que talvez hoje você esteja entristecido, talvez hoje você esteja achando que você não tem habilidade para executar algumas coisas, mas nessa noite Deus quer derramar sobre a sua vida uma habilidade. Deus quer te dar nessa noite dom, Deus quer nessa noite renovar as suas forças para que você possa executar o projeto de Deus e caminhar em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Vamos caminhando. A segunda coisa que eu quero falar, que você não pode deixar te manipular, é uma coisa chamada dinheiro. Algumas pessoas conduzem ou levam a sua vida sendo manipulada por aquilo que ela tem na conta no banco. O humor dela varia de acordo com aquilo que ele tem, o saldo que tem na sua conta bancária. E a Bíblia vai me ensinar que eu preciso ter algumas prioridades. E o livro que nós lemos aqui foi Colossenses capítulo de número 3. E o texto diz assim: pensa nas coisas que são do alto. Eu não estou dizendo para que você não deva se preocupar com o seu trabalho, com as suas coisas, não é isso. Mas a sua prioridade está em receber a direção que vem do céu. A sua prioridade precisa estar em obedecer e ouvir a direção que Deus tem para a sua vida. E a Bíblia vai dizer que o meu Deus, que o seu Deus, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Então se Ele é o dono de todas as coisas, Ele pode suprir as nossas necessidades, Ele pode nos dar estratégia para executar um projeto novo e receber aquilo que nós precisamos como um sustento para as nossas vidas. Eu quero profetizar sobre a sua vida, você que está preocupado, você que está às vezes preocupado com as contas, com aquilo que vai acontecer o mês que vem. Eu quero dizer para você, Deus Ele pode derramar sobre a sua vida uma unção tão grande que você pode inventar coisas. A Bíblia vai dizer lá no livro de Êxodo que Deus derramou a unção de inventar coisas. Deus levantou Bezaleel para construir, fazer artifícios, fazer móveis de madeira, e Deus que deu essa habilidade para ele. Eu quero dizer que Deus quer te dar uma habilidade nessa noite. Deus quer conduzir a sua vida e Deus quer abençoar a sua casa. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. Será que você pode agradecer ao Senhor por um momento? Será que você pode levantar a sua mão aí na sua casa? Será que você pode agradecer ao Senhor? Será que você pode pensar em alguém agora e falar assim: meu Deus, eu preciso ajudar. Mas como é que eu ajudo, pastor? Você pode ajudar compartilhando,
Você pode ajudar mandando uma mensagem pelo WhatsApp, uma mensagem de esperança, um texto dizendo assim: Deus, Ele está cuidando da sua vida. O Senhor me faz lembrar de um jovem, e esse é um dos melhores textos que dá para falar sobre manipulação de dinheiro. Por quê? Um jovem que batia no peito e dizia assim: eu guardo o sábado, eu guardo todos os mandamentos, eu faço tudo. Quando ele se achega até o Senhor, e ele começa a ter uma conversa com o Senhor fala para ele assim: olha, falta para você uma coisa. Falta para você só uma coisa. E o que eu acho interessante é que aquilo que é importante para nós, aquilo que é valioso para nós, quando nós olhamos na questão de valor, nós olhamos e pensamos em algo valioso, pensamos em ouro. Quando você vai casar, compra-se uma aliança de ouro. Quando tinha antigamente aquele programa do Silvio Santos que dava o prêmio em barras de ouro, e a gente pensa que o ouro é mais importante do que a palavra de Deus. Aí a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse assim: porque as ruas são de ouro, as ruas são como ouro. Aquilo que é importante para nós, para Deus, Ele não tem muito valor. Mas aquilo que é valor para o Senhor são as pessoas. E Deus tem um valor, e você tem um valor para o Senhor Jesus Cristo. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai tratar a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor fala assim para ele: falta só uma coisa. Se a Bíblia me diz que Deus é o dono do ouro e da prata, se Deus me diz que a palavra do Senhor me diz que Ele pode fazer todas as coisas, Ele cria todas as coisas, Ele não precisa dos artifícios humanos, Ele não precisa daquilo, da matéria-prima que o homem produz, Ele precisa somente querer executar. Eu preciso acreditar que Ele pode suprir a minha necessidade. Eu preciso acreditar que Ele pode abrir uma porta de emprego. Aí Ele vai dizer assim: ele fica entristecido e ele não consegue caminhar, ele não consegue conduzir a sua vida, porque a vida dele estava firmada, a vida dele estava pautada, a vida dele estava sendo controlada pelo dinheiro. Mas nessa noite, se você está sendo controlado pelo dinheiro, o Senhor quer te libertar, e o Senhor está falando para você nessa noite: deixa todas as coisas e me segue, tira do seu coração aquilo que te aprisiona e comece a glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor Ele é fiel, o Senhor Ele é verdadeiro, o Senhor Ele é maravilhoso, e Ele tem uma grande obra na sua e na minha vida. Então nós falamos de duas coisas por enquanto: as pessoas não podem nos controlar, e o dinheiro também não pode nos controlar, porque tudo aquilo que ocupa o nosso lugar, ocupa o lugar de Deus no nosso coração, se torna idolatria. E o Senhor nessa noite quer fazer algo novo na minha vida e na sua vida. Mas para isso, eu preciso desapegar de algumas coisas. Não deixar as coisas me controlar, mas ser controlado por aquele que é fiel. Aquele que foi pendurado no madeiro, mas não permaneceu lá. Aquele que se comunica conosco através da sua palavra. A Bíblia fala que o Espírito se comunica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Você é filho do Senhor, você é abençoado do Senhor, e o Senhor tem um grande propósito em sua vida. Não sei se você pode, mas se você pode, aplauda o Senhor aí na sua casa. Se você pode, glorifica o Senhor aí no seu lar, porque Deus Ele é fiel. Terceira e última coisa que nós não podemos deixar nos controlar, se chama passado. O passado não pode controlar as nossas vidas. Por que o passado? Porque tem gente que vive do passado, e o passado, tudo que ela faz, ela lembra daquilo que aconteceu lá atrás, e o passado impossibilita ela de viver o novo, e o passado, aquilo que ela cometeu de erro no passado, torna ela improdutiva para viver aquilo que Deus tem no futuro para a vida dela. Então o passado a aprisiona. Aquilo que ela fez no passado, ou aquilo que ela conquistou no passado, pode prejudicar a sua vida. Vou te dar um exemplo: pessoas que de um tempo muito lá atrás tiveram muito dinheiro, foram bem financeiramente, e agora não estão tão bem assim. Estão agora com as suas finanças mais restritas, menos dinheiro do que antes. Fala: mas lá atrás, quando eu tinha, eu fazia, quando eu tinha, acontecia. E aquilo que ela tem hoje, ela não consegue produzir, não consegue colocar nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa direcionar a vida dela. Então o passado impossibilita ela de viver o novo de Deus. O passado impossibilita ela de viver aquilo que Deus tem para a vida dela. Quando você vai ler os textos bíblicos, você vai ver que Josué teve esse problema. Você vai ver que homens de Deus tiveram esse problema, porque eles falavam assim: olha, quem sou eu? Ai de mim, eu sou um homem de impuros lábios, eu sou um homem ruim. Jeremias disse isso:
eu sou um homem de impuros lábios, eu sou um homem ruim. Os homens antigamente também tinham essa convicção, mas Deus dizia assim: eu toco. Deus diz assim: eu purifico. Deus diz assim: eu faço nova todas as coisas. E eles conseguiram prosseguir. E eu quero dizer nessa noite: você vai caminhar, você vai prosseguir, porque o Senhor está tratando a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías. Isaías capítulo de número 6. Nós já estamos chegando ao final. Vamos ser obedientes ao horário, porque Deus ele vai nos abençoar mais ainda, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Olha só, versículo de número 3 diz assim: e clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha só o versículo de número 6, acompanha comigo aí. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Versículo de número 7, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que foi tirado a sua iniquidade, e foi purificado o teu pecado. Talvez você esteja falando nessa noite: ah, eu sou um homem puro, ah, eu tenho um palavreado ruim. Mas o Senhor nessa noite, Ele tem o poder de enviar o seu anjo na sua casa, tocar, Ele tem o poder de tocar na sua vida, Ele tem o poder de mudar a sua história, Ele tem o poder de arrancar essa iniquidade. E olha o que o texto vai dizer: depois que isso acontece, Ele ouve a voz do Senhor. Depois que você é purificado, depois que você é liberto, você ouve a voz do Senhor. E o Senhor está falando com você nessa noite. E o versículo de número 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 eles voavam, e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo. Será que você pode dizer isso? Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor possa encher a sua casa de glória, que o Senhor possa encher a sua casa da presença dEle. Olha o que o texto diz: o rei morreu no ano em que morreu o rei Uzias. O trono da terra estava vazio, mas no céu o trono está ocupado, porque o Senhor está lá em cima, e o Senhor está olhando pela minha vida, pela sua vida. Então o Senhor, Ele tem olhado e tem abençoado a nossa vida. Por mais que os governantes, por mais que o presidente não saiba governar, por mais que os reis não saibam fazer, lá no céu há o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que Ele conduz, que Ele direciona e que Ele abençoa as nossas vidas. Eu não sei se você pode glorificar, eu não sei se você está sentindo a graça de Deus, eu não sei se você está sentindo, mas sinta nessa noite a presença do Senhor aí no seu lar, a glória de Deus invadindo o seu ser, porque Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Ele é aquele que ressuscitou, Ele é aquele que abençoou, é aquele que continua abençoando as nossas vidas. Coloca aí nos comentários aí, fala assim: mas diga isso com intensidade: eu não vou ser controlado por pessoas, por dinheiro e muito menos pelo meu passado. Sabe por quê? O meu passado, o Senhor, Ele não se lembra. O meu passado, o Senhor já deixou lá atrás. O Senhor, Ele morreu pelos meus pecados, e Ele me deu uma vida nova, e uma vida nova com Cristo. E se você pode, adora ao Senhor,